Existe um momento muito específico no consultório que eu reconheço quase de imediato. A reconstrução já avançou bem, o corpo cicatrizou, o resultado está equilibrado. E ainda assim o olhar da paciente começa a procurar algo. Não é uma busca tranquila, é quase automática. Um centímetro a mais, um sulco um pouco diferente, uma sombra que aparece só quando a luz vem de lado. E de repente, todo o resto some. Esse fenômeno é mais comum do que se imagina, especialmente após a reconstrução mamária. E ele tem menos a ver com cirurgia e muito mais a ver com a forma como o nosso cérebro foi treinado a enxergar corpos. Nós vivemos sob a tirania da simetria perfeita. Uma ideia silenciosa, mas constante, de que o corpo ideal é matematicamente igual dos dois lados. Como se mamas precisassem ser gêmeas, como se o espelho fosse uma régua. Mas o corpo humano nunca funcionou assim. Nenhuma mama natural é idêntica à outra. Nenhum tórax é perfeitamente simétrico. As costelas têm alturas diferentes, os músculos se inserem de forma desigual, a postura interfere, o lado dominante do corpo pesa mais. E ainda existe algo que quase ninguém considera: a luz. A luz cria sombras. A sombra cria a ilusão de volume, de diferença, de erro, mesmo quando não há erro nenhum. O cérebro, no entanto, não quer saber disso. Ele foi treinado pelo excesso de imagens planas, frontais, editadas, filtradas, iluminadas para esconder qualquer irregularidade. Fotos que não respiram, corpos que não se movem, e quando esse cérebro encontra um corpo real, tridimensional, vivo, ele estranha e começa a procurar defeitos. Não porque eles estejam lá, mas porque aprendeu que deveria encontrá-los. Na reconstrução mamária, isso fica ainda mais evidente. Depois de tudo o que foi vivido, existe um desejo legítimo de que o resultado compense a dor, o tempo, as perdas. E sem perceber, o olhar passa a exigir perfeição matemática de um corpo que nunca foi matemático. É nesse ponto que gosto de trazer um conceito simples, mas libertador. Mamas são irmãs, não gêmeas. Elas convivem bem juntas, se harmonizam no conjunto, mas não precisam ser idênticas para serem bonitas, funcionais ou verdadeiras. Quando o olhar se fixa em milímetros, ele perde o todo. Perde a postura, perde o contorno, perde a naturalidade, perde principalmente a história que aquele corpo carrega. Educar o olhar faz parte do processo de reconstrução, tanto quanto a cirurgia, tanto quanto a cicatriz que amadurece com o tempo. Não se trata de ignorar diferenças reais quando elas existem e precisam ser tratadas. Trata-se de reconhecer quando o corpo já entregou o que podia entregar e quando é o olhar que precisa se recalibrar. E muitas vezes o passo final da reconstrução não é mais uma cirurgia, é aprender a enxergar o próprio corpo com menos cobrança e mais realidade, porque um corpo vivo não é perfeito, ele é coerente. E isso quase sempre é mais do que suficiente.